Olá, seja muito bem-vindo à classe dos professores, a sua lição em qualquer hora e lugar. Que bom que você está aqui conosco mais uma vez. Estamos avançando nessa jornada, estamos avançando rumo ao Mar Vermelho, nesse livro maravilhoso, o livro do Êxodo, e nós falaremos justamente desta lição, a travessia do Mar Vermelho. Mas antes da gente entrar na lição, você já sabe que eu vou te fazer um pedido. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica aqui embaixo, se inscreva no nosso canal e ative as notificações, porque todo sábado, 1h da tarde, esse conteúdo entra no ar, mas nós temos também os cultos que são transmitidos no nosso canal, sempre aos sábados e também os domingos, os cultos de domingo. E aí quando a gente entra no ar, você já recebe uma notificação aí no seu dispositivo e você fica cada vez mais próximo de nós. Eu gostaria também de pedir, se você puder, claro, compartilha com pelo menos 10 contatos seus, é você fazendo a contribuição para que a palavra de Deus chegue e avance cada vez mais rápido. E também deixa aqui embaixo nos comentários de onde você nos assiste, qual o seu nome, que a gente gosta de ler os comentários, fazer as orações pelos pedidos de orações e mandar um abraço especial também para quem nos acompanha. E é exatamente isso que eu vou fazer aqui agora. Vou mandar um abraço muito especial para Cleonice Valadares, que nos assiste aqui pertinho da gente, de Águas Claras. Um abraço, Cleonice. Um abraço também para Zélia Andrade, que nos assiste de Lajeado, da Bahia. E ela diz que é fã dos professores e que aprende muito conosco. Muito obrigado aí pela sua audiência. E um abraço especial também agora vai para o outro lado do planeta. Vamos mandar um abraço para o Kazumi Moraes, que manda um abraço para todos, que manda um abraço do Japão. Ele nos assiste lá de Toyota City e pede orações pelo evangelismo no Japão. Então, com certeza, conte aqui com as nossas orações pelo evangelismo no Japão e um abraço, continue conosco. E eu vou gostar também de mandar um abraço especial para Dília Ferreira, de Cabo de Santo Agostinho, e ela diz assim, manda um abraço para Lívia com a sua voz suave. Eu vou dizer, é suave aqui. Isso aqui quando fica bravo em casa, você precisa ver, Dília, mas vamos deixar ela com a voz suave. Muito bom. Eu já vou apresentar então, aqui do meu lado, a mulher da voz suave. É suave. Só não me perturbe, né? Fala Só assim. não me... Você e seus filhos. Muito bom. Seja bem-vinda, Lívia. É você e seus filhos que me endoida, me tira o juízo. Muito bom. Ao lado da Lívia nós temos o Leonardo, que é membro aqui da Igreja Adventista do Lago Sul. Manda um abraço aí, uma saudação pro pessoal. Muito Me bom deixa estar aqui doida, novamente. gente. Depois reclama que eu sou doida. Né? Me deixa doida e depois reclama que eu sou doida. É muito bom estar aqui novamente para o estudo da lição. Muito bom. E Rômel também é membro da Igreja Adventista do Lago Sul, da Igreja Central. É isso aí. Né? Manda a sua saudação, um Eu abraço sou especial. Vizinho aqui do outro lado do lago. Muito bom estarmos aqui juntos mais uma vez e continuarmos no estudo da Palavra de Deus. Muito bom. Então agora, para a gente entrar na lição, eu gostaria de pedir aqui para a Lívia Vilela, faz uma oração para nós. Vamos orar. Querido Deus, maravilhoso Pai, é uma alegria, Senhor, mais uma vez estarmos aqui para estudar a Tua Palavra. Que o Teu Santo Espírito venha falar poderosamente ao nosso coração. É o que nós te pedimos, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Lição 6, a travessia do Mar Vermelho. E nós lemos aqui no verso para memorizar, Êxodo 14, versículos 13 e 14, que diz: Moisés, porém, respondeu ao povo, não tenham medo. Fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. E aí eu vejo assim que desde os tempos lá de Moisés, este é o nosso grande desafio. Não temer diante das adversidades, porque de fato muitos de nós nos apavoramos muito facilmente. E é por isso que muitas vezes a palavra de Deus diz assim, homem de pouca fé. De fato, às vezes eu estou falando para você que tem pouca fé, eu e alguns desafios meus eu também me vejo com pouca fé, a gente se apavora rápido demais. E quantas vezes a palavra de Deus nos exorta, não temas, Josué 9, não temas, o Senhor está contigo. Então que a gente já comece essa lição
trazendo esse pensamento, trazendo essa certeza, reacendendo a nossa coragem, porque lá do alto nós temos um Deus que tudo sabe, que sabe o fim desse princípio, que conduz o povo, que já tem promessas para nós, e muitas vezes a gente está patinando, por quê? Porque a gente é medroso. Então já fica aqui uma exortação para mim e para você aqui no início da lição. Então nós temos aqui que o Êxodo é uma experiência mais importante e gloriosa do povo de Deus no Antigo Testamento. Esse evento é um modelo de como Deus derrotou os inimigos dos hebreus e os levou vitoriosamente à terra prometida. E também é símbolo da salvação e da redenção em Cristo. Então, muitas vezes, do ponto de vista humano, a gente fala que está impossível. Mas quando a gente vê e coloca as coisas sobre a ótica de Deus, a gente percebe que tudo podemos crer naquele que nós acreditamos, naquele que é Deus. E nós percebemos que o auge disso realmente foi a cruz. A cruz onde realmente foi o plano da redenção sendo revelado para nós. E isso, todo dia a gente refletindo sobre a cruz, a gente precisa ter essa certeza, essa tranquilidade de que há no céu um Deus que nos olha, que nos ampara e que nos salva. Então essa é a nossa jornada aqui ao longo da semana e é justamente esse estudo que nós vamos avançar. E já entrando aqui no domingo, nós temos aqui vão e adorem o Senhor. E eu te pergunto, na noite de Páscoa houve aquele juízo divino, e eu te pergunto, houve um pedido também estranho de Faraó, E Rômel, de acordo com Êxodo 12, 31 a 36, que pedido foi esse Faraó, mesmo dando permissão para que todos saíssem lá do Egito? Pois é, ele fala aqui, no final do verso 32, vão embora e abençoem também a mim. Isso é estranho, Nossa, parece que o homem maciou mesmo o coração, Você até se empolga, às vezes, você não conhece a história, está lendo pela primeira vez, você pensa assim, parece que ele entendeu. Só que passa um pouquinho de tempo depois, você vê que não era bem assim, Ele manda os exércitos atrás e tal. E isso faz a gente pensar. O que o fez dizer essa frase, O homem que até pouco tempo atrás, como a gente já estudou, dizia, quem é Deus? Não conheço. Ele que se achava o próprio Deus, agora pedindo para o povo abençoar ele também. A gente precisa ver o contexto que o Egito estava devastado. Já tinha as 10 pragas caído, já tinha tocado no cerne de tudo, Da economia, das famílias, enfim, tudo já tinha sido devastado. E naquela situação ele levanta um arrependimento, entre aspas, E aí a gente observa isso e pensa que foi uma coisa assim, de momento e tal, olhamos obviamente de uma forma desconfiada para isso, mas a lição tenta nos trazer a reflexão também sobre a forma como nós também emitimos arrependimento diante dos nossos maus atos diante de Deus, A gente está se arrependendo sinceramente dos maus caminhos que em algumas situações trilhamos na vida, ou é algo interesseiro relacionado a algum problema, alguma tragédia, alguma coisa que nos abate. Então a gente precisa fortalecer esse nosso relacionamento com Deus para que a gente possa viver um arrependimento verdadeiro. Deus espera isso de nós e que a gente não tenha um arrependimento de Faraó, Que logo depois a gente já volta de novo às más atitudes, mas que a gente seja realmente transformado pelo Espírito Santo de Deus. Amém. Muito bom. Chegamos agora na segunda-feira, Lívia, temos aqui a consagração do primogênito, e nós lemos em Êxodo 13, versículo 1 a 16, vemos aqui que os primogênitos israelitas foram poupados pela graça de Deus durante a praga final. E aí eu te pergunto, por que o Senhor deu essa ordem e o que ela significa para nós no momento que estamos vivendo hoje? A gente fala muito assim, quando a gente lê essa passagem, Deus poupou os primogênitos dos israelitas. Não, porque para que fosse primeiro, toda casa tem um primogênito, tem alguém que nasceu primeiro, Verdade. Então isso significa que aquela praga ali iria atingir todas as casas, sem exceção. Toda a família seria atingida. E o interessante é que Deus deu uma ordem, falou bem assim, olha, a casa que tiver uma marca de quê? De sangue, o anjo da morte vai passar por ela e não vai atingir o primogênito que tiver ali dentro. Então houve uma salvação daquela casa, mas se você pensar bem, o que aconteceu para que aquele sangue estivesse ali naquela porta?
Alguém teve que morrer por aquele primogênito. Já era uma maneira de Deus ensinar o povo para dizer o quê? Olha, para que esse primogênito seja salvo, alguém vai ter que morrer por ele. Já era a Páscoa, né? Já era Jesus que seria morto lá no futuro. Então, aquele bichinho ali que foi morto, aquele cordeirinho que foi morto, o seu sangue que foi usado, já foi um prenúncio, já foi uma anunciação de quê? De que alguém viria para ser morto, para ser salvo, para que nós fôssemos salvos. Então, você pegar esse detalhe, né? Então, assim, não foi assim, ó, foi salvo, simplesmente passou e ninguém foi morto. Não, alguém morreu. Algum primogênito morreu para que aquele primogênito fosse salvo. E aqui a lição fala, os filhos primogênitos dos israelitas eram as primícias das bênçãos de Deus, e ele lhes havia concedido. Os israelitas deveriam sacrificar os animais, mas os seus filhos eram o quê? Resgatados, seus filhos eram salvos. Eu acho lindo pensar isso, que Deus, né, deu o seu filho para que aqueles filhos pudessem ser salvos. Foi isso que Deus fez. Amém. Não tem mais nem o que falar. Realmente fecha com tudo. E a gente, como diz, né? Não tem o que falar, só basta aceitar esse sacrifício maravilhoso que Deus fez por nós, dando o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Chegamos agora na terça-feira, Leonardo, aí nós temos aqui a travessia do Mar Vermelho. E nós lemos aqui em Êxodo 13, 17 a 22, e depois no 14, 1 a 12, como que Deus guiou os israelitas quando eles deixaram o Egito e o que aconteceu depois. É interessante como, lendo os versos ali, a gente observa que tem, de certa forma, um contraste aqui entre José demonstrando fé e o povo demonstrando falta de fé. José, muito antes de morrer, ele pediu para que, quando o povo fosse, levasse com eles, né, os ossos, porque ele tinha a certeza de que Deus ia cumprir a promessa dele de levar aquele povo, né, cativo do Egito. E aí o contraste a gente vê os israelitas, né, mesmo com a manifestação da mão de Deus ali para livrar o povo dos egípcios, eles ainda demonstravam falta de fé, né? Então, eles até questionaram, né, será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá, para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Eles questionavam a Moisés ali. E no final da parte de terça-feira tem uma pergunta muito interessante, né? Pense na última vez em que você enfrentou uma situação terrível. Qual foi a sua primeira reação? Fé em Deus ou falta de fé? Que lições, né, você aprendeu com isso? E eu consigo enxergar lições nas duas situações, onde você teve falta de fé e onde você teve fé. Quando você tem falta de fé em uma situação, depois que passa aquela situação, você percebe que faltou a fé ali. E aí você se arrepende, pede perdão para Deus e você tem uma outra oportunidade, Deus vai te dar outra oportunidade de mostrar que você aprendeu com aquele erro. E quando você tem fé, você demonstrou fé naquela situação, você pode usar aquilo como combustível numa próxima vez que chegar uma adversidade. Você vai lembrar de como que Deus, por meio da manifestação divina, agiu na sua vida e você vai relembrar esses períodos em que você pôde exercitar a sua fé e isso vai te dar mais força para você superar um desafio. Então, eu consigo aprender, né, isso vendo essa história, vendo aqui esses acontecimentos. Muito bom. E é isso, de fato a gente não se cobra tanto, né? O dia que a gente se percebeu com falta de fé, a gente ir lá no nosso quarto, ajoelhar a Deus, confessar os nossos pecados, pedir perdão pelo aquele momento de falta de fé e tendo a certeza de que Deus, na nossa fraqueza, Ele nos ampara, Ele nos completa e nos levanta novamente e daqui a pouco a gente vai engrossando a nossa caminhada, vai amadurecendo, aperfeiçoando e vai solidificando o nosso relacionamento com Deus. Então, se talvez você esteja passando por episódio de pouca fé, não se cobre demais não, vai? Se ajoelha diante de Deus, pede perdão por isso, pede forças, pode ter certeza que Ele vai te reerguer com muito mais fé e com muito mais sabedoria. Chegamos agora na quarta-feira, Romeu, nós estamos aqui avançando justamente pela fé. E eu te pergunto aqui, apesar da falta de fé que nós vemos aqui no relato de Êxodo 14, 13 a 31, o que Deus fez pelos filhos de Israel? Pois é, exatamente, a gente vê agora um momento de grande livramento, né? Essa história toda não é à toa que ela já foi
encenado e gravado várias vezes, que é um enredo de um filme de ação, né? Você sai, depois que sai, chega diante do mar ali, para onde que vai agora? O exército está chegando, e aquele negócio. Mas Deus providencia o caminho para o povo, né? Só que para isso, alguns atos foram feitos, foram tomados, né? Como Moisés ali, abrindo o Mar Vermelho, as pessoas entrando, depois o exército vem desesperadamente atrás, né? E a gente percebe que em todas essas situações, a gente precisa de movimentos, né? Movimentos de fé, é aquela coisa. Se as coisas estão dando errado, se parece que está sem saída, você precisa se levantar e fazer alguma coisa, né? Não é ficar ali quieto esperando que alguma coisa vai acontecer do nada com você parado, né? Deus é um Deus de ação, Deus é um Deus que pede movimento e que pede atos de coragem, né? E de confiança. Você chegar ali e bater na água ali para tudo se abrir, acontecer, botar o pé na água, entrar, saber que aquela água pode fechar a qualquer momento. Então, assim, em alguns momentos a gente precisa realmente de, não somente da fé, mas também de coragem, de bravura, de ação, né? Óbvio, a gente sabe que há várias circunstâncias, né? As circunstâncias que a pessoa vive uma situação de depressão, de problemas assim que realmente prostram a pessoa, mas nós precisamos nos voltar cada vez mais para enfrentar com coragem, com disposição e com ação os problemas que aparecem no meio da nossa vida. Eu acho que a lição básica dessa questão do Mar Vermelho é mais ou menos por aí. É a fé na prática, no dia a dia. Maravilha, e é isso, a gente colocando a fé em prática, com certeza Deus vai abrindo, vai abençoando e a gente vai louvando, né, ao Senhor pelos milagres, né? E chegamos agora na quinta-feira, temos aqui o Cântico de Moisés e Miriam. E aí o autor da lição começa dizendo que o exército egípcio ele foi derrotado, ninguém sobreviveu, inclusive Faraó. Então foi uma derrota realmente surpreendente para os egípcios, né? E uma vitória, foi uma derrota surpreendente para os egípcios e uma vitória completa para o povo de Deus. E não é de admirar, segundo o autor aqui, que ao longo de toda a história até hoje, os judeus recontem este evento. E aí, Lívia, eu te pergunto aqui, de acordo com Êxodo 15, 1 a 21, qual é o contexto do Cântico de Moisés? É um louvor muito bonito, né? Quando a gente vai lá em Êxodo 15, se você estiver aí com a sua Bíblia, vai lá e dá uma lida. É um louvor, um reconhecimento pelas bênçãos e pelas vitórias reconhecidas. É muito bonito, porque vem vindo, né? Primeiro, se a gente lembrar lá da lição 3, primeiro vem a promessa, mas as coisas pioram. E aí vai vindo praga atrás de praga, são 10 pragas. E no final tem a morte, e aquele contexto de morte onde atingiu todas as casas. Se você imaginar uma nação inteira chorando, deve ter sido uma situação muito terrível. E aí, finalmente, Faraó fala, vai embora, vocês podem ir. E aí o povo sai, e era muita gente caminhando. E aí eles chegam no mar, e aí é a hora que, igual o Romano acabou de falar, é a hora que eles falam, pronto. A gente finalmente conseguiu sair, depois de tudo que a gente passou, a gente finalmente conseguiu sair para chegar aqui nesse mar e agora morrer aqui. Acho que foi daí onde veio a expressão morrer na praia. Morrer na praia, exatamente. Morrer na praia. Eu caminhei tanto para chegar até aqui e agora eu vou morrer aqui. E aí é onde Deus faz o milagre e o mar se abre e eles conseguem passar seco. E aí vem um milagre maior ainda, que o mar se fecha justamente em cima do exército egípcio e morre todo mundo, morre exército, morre Faraó, Deus aniquila todo o perigo. E aí imagina eles olharem do outro lado da margem, olhar o Egito lá do outro lado e se ver em segurança, finalmente. Quem já passou uma situação de perigo e pensar e falar bem assim, finalmente eu estou seguro. Agora o inimigo acabou, não tem mais como ele me alcançar. Finalmente eu estou seguro. É isso que esse cântico fala. Essa sensação de falar assim, realmente agora acabou. Mal eles sabiam que tinha o deserto, né? Mas aí a gente... Cenas para os próximos capítulos. Cenas para os próximos capítulos. Tinha o deserto.
Mas naquele momento o perigo tinha acabado e é disso que fala verdade. o cântico do capítulo 15. Porque para a gente, né, nós adventistas que cremos nisso, né, o acabou mesmo, só será do novo céu e Quando nova Jesus terra. voltar, né? Fala, acabou. É assim, acabou esse deserto, levanta a cabeça que tem mais um. E é isso, essa é a nossa caminhada, né? Então, que a gente sempre se alegre porque nós temos, de fato, repetindo, um Deus que tudo sabe e que Ele olha o nosso sofrimento e que Ele conduz a nossa jornada. E, Leonardo, para a gente fechar, dá aí uma conclusão final dessa lição. A gente passou aqui por diversas situações, né? Desde a libertação do povo, em que o faraó, né, liberou o povo para ir, não estava aguentando mais as pragas ali. A manifestação de Deus, a falta de fé do povo, né? E no final, a vitória, né? Como a Lívia colocou aqui agora, a felicidade deles ali. E eu gostaria de destacar o ponto da questão da fé aqui, em relação a como Deus é misericordioso com o povo. Mesmo o povo questionando, resmungando, ainda assim, Deus foi paciente, não fulminou o povo, vamos dizer assim. Porque Deus ele sabia das dificuldades e dos desafios. Era um povo que estava sendo escravizado, então mentalmente talvez eles estavam, né, impactados ali, estavam tendo problemas com isso, não recebiam pagamento, né? Então é dito que quando eles saem ali do Egito, eles cobram isso, né? Eles cobram que seja feito o pagamento ali pelo período em que eles trabalharam e não sabiam guerrear, o que eles sabiam era trabalhar como escravos. Então Deus teve misericórdia deles ali, cuidou deles ali ainda assim, mesmo resmungando, mesmo ali questionando. E Deus, ele é paciente, ele é longânimo, né? Ele é bondoso para conosco, ele nos dá a oportunidade de nos, né, reavermos os nossos caminhos, e ele é tardio em se irar, né? Então, ele dá para nós a oportunidade de nos arrependermos, de fortalecer a nossa fé a cada dia. Mas tudo tem um limite, né? Ele dá várias chances, mas tudo tem um limite. Vai chegar o momento em que ele vai aplicar de fato o juízo ali. Então, como eu observo que finalizamos aqui essa semana. Muito bom. E aí, o que foi de mais edificante na lição? Mais uma vez aqui, deixe seus comentários. E agora, para a gente fechar, eu convido a você a curvar nossa fronte para uma palavra com Deus. Senhor Deus, maravilhoso Pai, louvado, glorificado seja o seu nome. Graças te damos por esses momentos em que estamos aqui, dedicamos tempo para compreender mais sobre a Tua Palavra, para compreender mais como a gente pode colocar em prática os Seus ensinamentos, as Tuas verdades em nossa vida, e entregamos, ó Pai, tudo em Tuas mãos, nossa vida, nossa família, nossas finanças, absolutamente tudo. Faça, ó Pai, a Tua obra completa em nós, é o que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bom, muito obrigado aí pela sua audiência, muito obrigado mais uma vez pela sua participação. E não deixe de clicar aqui embaixo, agora mesmo, senão você esquece daqui a pouco. Clica aqui embaixo, compartilha para pelo menos 10 contatos e esperamos você na próxima lição.